Por fim, eu passo a palavra ao Vitor, da Cadima. Alô, alô. Boa tarde, eu sou o Vitor Doek, sou sócio da Cadima e cuido da parte de gestão de trade eletrônico. Tá. A gente foi convidado pela CVM, então, antes de mais nada, agradecer a vocês o convite. O convite foi para a gente falar um pouco sobre a nossa visão das possíveis opções do que aconteceria daqui para frente, ou seja, ficar tudo igual, ter apenas uma redução de custos, ter uma nova plataforma de negócio, e também uma nova clearing. E a gente resolveu falar sobre a questão da redução do custo do trade e a opção de ter uma nova plataforma de negócio junto com uma nova clearing. Além disso, qual seria o impacto para o trade quantitativo? Como gestora quantitativa e não apenas de high frequency trading, diga-se de passagem, a gente vai tentar falar um pouquinho de como isso impacta o nosso negócio. E por último, fazer um diagnóstico e uma recomendação baseada no relatório da Auxera. Então, indo direto ao assunto, eu trouxe uma apresentação sobre 3 estratégias nossas de alta frequência, tá? A estratégia HF1, HF2 e HF3, onde eu mostro o resultado real de um ano, tá? De abril de 2010 até março de 2011. Então, na curva azul, vocês veem o que é o retorno da estratégia HF1, a estratégia que trada com maior frequência, sem nenhum custo. Ou seja, nesse período a gente teria ganho, ao longo de um ano, com uma única estratégia, R$800 mil. Quando eu aplico o custo de emolumentos que a Bovespa cobra da Cadima, ou seja, um custo de 2,5 basis points, tá? Esse não é o custo que todo o mercado recebe, esse é o custo que é aplicado à Cadima. Eu chego na curva vermelha, onde ao longo desse ano, ao invés de R$800 mil, a gente ganha R$200 mil. E quando eu aplico uma corretagem de 1 base point, a gente chega na curva verde, onde eu termino o ano ganhando aproximadamente 0. De novo, esses resultados são reais, tá? Essa é a estratégia de maior frequência que eu estou apresentando para vocês. A segunda estratégia, que também é de alta frequência, mas não tão alta quanto a primeira, tem essa seguinte curva. Ao longo de um ano, a gente tem mais ou menos R$1.100.000. Se eu aplico o custo de emolumentos de 2,5 base points, que é a curva vermelha, a gente tem aproximadamente R$400 mil. E quando eu aplico a corretagem de 1 base point, lembrando que essa corretagem é o equivalente a 98% de rebate. Então eu chego de novo a 0. E novamente esse foi o resultado real que aconteceu com essa estratégia. E por último, a estratégia de alta frequência, mas de menor frequência, tá? Ela teve essa curva, no final desse um ano tem R$600 mil, com emolumentos R$300 mil e com corretagem R$150 mil. A primeira estratégia que eu mostrei, a HF1, só para ter uma ideia, ela tem o que a gente chama de ela fazia 78% de day trade. Isso significa que se, por exemplo, eu compro 500, vendo 500, compro 500, vendo 500 e compro 500 e durmo com essa posição comprada, eu tenho mais ou menos 80% de day trade. Então eu entrei, entrei, dormi, tenho 80% de day trade. Como vocês podem reparar, nessa pilastra aí mais alta foi o mês de maio de 2010, até aquele mês onde teve o flash crash. A gente operou nesse mês 350 milhões, mais ou menos, dos quais 275 foram de day trade. Mesma coisa para a segunda estratégia, dá mais ou menos 70% de day trade, e a última, a de menor frequência, dá 50% de day trade. Então, num resumo, ao longo de um ano, a gente teve o seguinte volume de operação. Para a estratégia HF1,
foram 2,2 bilhões de reais. Para a estratégia HF2, quase 3 bilhões. E para a estratégia HF3, foram 1,5 bilhões. Tá? O day trade eu já falei para vocês, está aí para quem quiser dar uma lida. E o resumo do resultado, o retorno que a gente teve com essas estratégias foi de R$ 7 mil na primeira, ou seja, eu movimentei 2,2 bilhões de reais no mercado para receber R$ 7 mil. Na segunda foram 3 bilhões para receber R$ 81 mil. E na terceira foi 1,5 bilhão para receber R$ 151 mil. Lembrando que são estratégias de alta frequência, então você não espera ter um retorno muito alto com essas estratégias. Mas uma observação que eu comento com vocês foi que depois de a gente ter feito essa análise em março de 2011, a nossa reação imediata foi desligar a estratégia HF1 e desligar a estratégia HF2. Ou seja, após um ano a gente viu que não tinha retorno nenhum e que a gente estava apenas pagando custo e corretagem, a gente preferiu não operar mais essas estratégias. Isso significa, a grosso modo, tá, não é exato, uma redução no nosso volume de 78%. Nesse período, para ser bem enfático, a gente fez em média 2 a 3% da Bovespa todos os dias e a gente reduziu bastante a nossa operação depois dessa análise. Aqui eu mostro para vocês um outro conceito, que é o seguinte. O que acontece com uma estratégia que não vai para o mercado, ou seja, que a gente não opera, tá? Essa é uma estratégia onde a gente fez o seguinte backtest, a seguinte análise. A gente monta uma carteira no setor elétrico, com essas 8 ações que estão descritas aqui, e o objetivo é a gente ficar reajustando a carteira de hora em hora. Tá? Isso é uma estratégia, novamente, de alta frequência. E acho importante lembrar, esse não é o grosso da nossa operação, mas como o ponto de vista que foi pedido para a gente foi falar das estratégias de alta frequência, é isso que eu estou fazendo agora. Então, essa estratégia onde a gente faz um ajuste de carteira a cada 1 hora, teria essa curva azul de retorno e essa curva vermelha de retorno após os custos. Então, dado que o retorno após o custo é quase zero, num período de 4 anos, onde eu não estou considerando uma má execução, o que a gente faz é guardar essa estratégia para um possível futuro com menos custos, ou até testar uma estratégia dessas lá fora. Então, para resumir, o que a gente acredita que são os efeitos de uma redução de custo? Primeiro, a gente consegue tradar muito mais tipos de estratégia, como essa última que eu mostrei para vocês que não foi para o mercado. Fora isso, a gente tem certeza que gera um aumento de volume, pelo menos do nosso tipo de negócio. E esse aumento de volume não é necessariamente linear em relação à redução de custo. Se eu tenho, por exemplo, uma redução de metade do custo, eu posso ter um aumento de volume de 4 vezes. E por último, a gente acredita que o pequeno investidor e até o investidor de varejo, ele chega a se beneficiar disso porque o que acontece no mercado com um custo menor é que você tem mais volume de negócios e você tem então um spread menor nas ações que são negociadas. A gente tem ciência que a Bovespa sabe disso. Eles criaram já 2 anos atrás um programa de incentivo para quem trade em alta frequência e a gente faz uma única crítica, que o programa tem um foco mais para o day trade do que para a alta frequência propriamente dita. Então, aquele exemplo que eu mostrei para vocês, onde eu compraria, sairia e dormiria comprado, que é para o custo de negociação no Brasil, um trade de altíssima frequência, ele não é considerado um trade hábil para poder estar incluso nesse programa de desconto. Fora isso, ele tem 5 faixas de desconto, quer dizer, a primeira, na verdade, não tem desconto, mas são 5 faixas de desconto, onde a gente não acredita ser possível atingir a última faixa. Existia uma requisição de você ter pelo menos 500 milhões de day trade para você poder ser um trader qualificado para estar na última faixa de desconto. Considerando que o volume hoje é próximo de 7 a 8 bilhões, você ter 500 milhões é muito alto. Foi para frente, foi para trás. A outra
colocação é em relação à adição de um novo player, né, uma nova trading venue, uma nova plataforma de negociação. A gente acredita que no momento que você tem mais de uma plataforma de negociação, existe uma inovação na qualidade das estratégias que você pode operar, ou seja, geram-se oportunidades que não existem com apenas uma plataforma de negociação, logo você tem uma inovação na qualidade ou na característica das estratégias que você opera. Por exemplo, estratégias de market making são possíveis num cenário como esse, muito mais do que no cenário atual. Então, e aí eu acho que eu posso discordar um pouquinho de quem comentou aqui que a liquidez só existiria para as ações que são líquidas atualmente. Isso não seria verdade, até porque existem estratégias, por exemplo, para a gente poder trazer liquidez para as ações que são menos líquidas. Fora isso, em termos de eficiência, a gente acredita que a competição é benéfica, acho que esse é um comentário que a gente escutou hoje ao longo do dia todo. E também você agiliza um pouco, você agiliza a apresentação de alguns produtos por conta disso. Ou seja, se há demanda, algum dos players vai ter interesse em prover essa demanda o quanto antes. Eu botei aqui em vermelho como exemplo o Entry Point, que é a nova plataforma de matching engine da Bovespa, que já existe hoje para a BMF e ainda não existe para a parte de ações, mas ela foi, há 2 anos atrás, prometida para abril de 2011. Então, ou seja, a gente está com um delay aí de 1 ano e 3 meses. Né? Além disso, uma redução de custo acontece quando você tem um novo player, principalmente se ele tem interesse em ganhar mercado. Bom, últimas considerações. A gente falou aqui, foi até uma pergunta que eu fiz, sobre o custo da infraestrutura para quem é provedor de infraestrutura. A gente já escutou a opinião deles, mas na nossa concepção, em 2010, quando a Bovespa fez a apresentação do que seriam as novas plataformas de negociação, numa apresentação onde foi assim, extremamente completa, foram mais de 100 slides para explicar detalhadamente tudo o que ia acontecer. Uma das requisições até da Bovespa era para todos os corretores que gostariam de continuar no mercado investir em tecnologia. Isso foi feito em julho de 2010. Então, quem fez o dever de casa, na nossa opinião, tá, não teria um grande acréscimo de custo para poder ter a tecnologia necessária para atender uma segunda plataforma de negociação. E eu digo isso porque a gente opera nos Estados Unidos e a gente sabe o que é direcionar as ordens para mais uma plataforma de negociação. Existe um custo? Existe, mas ele não é proporcional, não é o dobro do custo que você tem para tradar em uma. E por último, novamente, a gente acredita que a gente tendo uma redução de custos, a gente tem um aumento de volume significativo, a gente consegue prover liquidez para o mercado, e aí no relatório da Oxira foi feito uma sugestão de aumento de volume que a gente achou muito sutil. Né? A gente, até pouco tempo atrás, operava 3%, hoje a gente opera bem menos que isso, e a gente considera que, tendo uma redução de custos, a gente consegue voltar naturalmente, rapidamente, a trazer mais volume para o mercado. Isso só a gente, fora os players novos que poderiam vir para cá, fora os players internos que conseguem operar mais por conta disso. Obrigado.